Bom dia, mulheres preciosas, mulheres queridas, amadas, abençoadas, guerreiras. Estamos agora com a segunda parte da nossa live, continuar aquele grande testemunho e finalmente chegar na parte, cheguei em Portugal. E agora? Vamos lá, queridas, mande para as suas amigas, convide as mulheres para participar da nossa live. Vamos lá, amada. Convide o máximo de mulheres que você puder, que o testemunho hoje está super abençoado e vai nos abençoar muito, muito. Então, vamos lá, participem, minhas amadas. Mandem para as suas amigas, mandem, mulheres amadas e preciosas, compartilhem, vamos lá, vamos compartilhar, vamos chamar as nossas queridas e abençoadas amigas, que todos sejam abençoados com esta palavra maravilhosa que a Gabriela vai trazer lá. Ela está lá em Portugal e vai compartilhar conosco a sua chegada em Portugal, e isso vai nos fortalecer e muito com a palavra. Estou mandando aqui para as amigas, para as minhas amigas. Mas amigas, mande você também para as suas amigas. Ok? Queridas mulheres, amadas e abençoadas, hoje nós temos uma palavra abençoada para você, minha amiga. Oh, que bom, nós temos participação também de homens maravilhosos. Bem-vindos, homens. Bem-vindos, homens casados. Valorizem suas esposas. Queridos, amados, todos são muito bem-vindos. Amados, quero dizer algumas frases para você, mulher resiliente. Você, mulher que precisa ouvir esse testemunho. A mulher que Deus quer que tu seja vai muito além da que o mundo propaga. Pois não é sobre ter, é sobre você ser. É uma palavra muito abençoada. As mulheres poderosas de Deus, elas escolhem uma vida com fé, compaixão e amor. Uma mulher de Deus, ela tem um coração habitado pela fé e as ações guiadas pela luz divina. A autenticidade é ser mulher de Deus, é ter a atitude de uma mulher de Deus, independentemente das coisas ou pessoas ao seu redor. Seja você mesma. A mulher de Deus que pratica a palavra de Deus, ela é amiga sincera, ela é verdadeira, mesmo que as pessoas ao seu redor sejam pessoas falsas, pessoas tóxicas, pessoas fingidas, mas a mulher de Deus, ela é autêntica. Se uma rosa se destaca pela sua beleza e pelo seu aroma, a mulher de Deus se destaca pela sua santidade no Espírito e pelo perfume em Cristo. Bem-vinda, mulheres valorosas, bem-vindas. Nós vamos chamar agora a nossa convidada, Gabriela, que vai trazer uma mulher de Deus. Ela não tem passado, ela tem testemunho. E é esse testemunho que hoje nós vamos escutar a continuação da nossa live, testemunho da nossa querida, amada Gabriela. Onde você está, Gabriela? Vamos lá. Ela está entrando, mulher poderosa, não tem passado, mas tem testemunho. Bem-vinda. Glória a Deus, gostei.
bem-vinda, obrigada por aceitar esse convite novamente, para terminar, dar o seu testemunho, porque muitas mulheres foram edificadas com a palavra que você trouxe, com as suas atitudes, porque não é passado, é testemunho para edificar mulheres. Então, hoje, amada, tenho certeza que mais mulheres serão edificadas, assim como nós também fomos edificadas. Então, amada, seja muito bem-vindo, que Deus nos abençoe, que Deus nos dê sabedoria para todas as mulheres que estão aqui nos ouvindo. Tem homem também entrando. É muito bem-vindo, amado. Assim você conhece melhor a sua esposa. Como lidar com a sua esposa. Muito bem-vindo. Então, a minha amada, a professora Gabriela, ela é mestranda na área da linguística em Portugal. Ela é idealizadora do curso A Bíblia Língua Portuguesa. Que curso fantástico. Eu sou aluna dela e recomendo para vocês. Vocês estudam a palavra com a língua portuguesa, ou a língua portuguesa com a palavra, né? Como nós falamos, é mão de via dupla, né? É muito bom, porque ali tem aprendizado, tem aplicação, tem reflexão, tem testemunho, tem como usar a língua portuguesa, tem na parte da geografia, na parte de história, é muito rico. Não percam esse curso. Deus abençoe-nos e vai ser, eu tenho certeza, uma live edificadora. Agora é contigo, amada. Me conta como foi você chegar em Portugal. Cheguei em Portugal, e agora? O que acontece? Vamos lá, amada. Bom dia aí para quem está no Brasil e boa tarde para quem está aqui em Portugal. E bom dia é geral, né, Suzana? Bom dia para tudo. Pode ser de manhã, de tarde, de noite, de madrugada. Bom dia serve para tudo, para o dia, né? Bom, é muito bom mais uma vez estar aqui com você, Suzana, que você sabe, né, da minha admiração, de como eu agradeço a Deus por Deus estar sempre mandando as amigas de Deus para fazerem parte da minha vida. E indico a vocês, sejam homens, sejam mulheres, façam essa oração, peçam a Deus os amigos de Deus para serem seus companheiros de jornada cristã. Bom, chegando aqui em Portugal, nós fomos para Lisboa, ficamos 7 dias em Lisboa, eu, meu esposo, minhas 3 filhas e minha sogra. Tínhamos 7 dias para organizar as coisas, porque nós já tínhamos alugado a casa lá, estando ainda no Brasil, nós já tínhamos conseguido alugar o apartamento aqui. Tinha uma pessoa que já tinha trabalhado como músico com o Léo um tempo atrás, com meu esposo, e ele ajudou a gente a procurar essa morada, né? Tivemos que pagar 1 ano de aluguel inteiro de uma vez para poder ter prioridade, porque tinham 20 pessoas. 20 pessoas, pelo menos foi o que eles disseram, que tinham 20 pessoas esperando, né? E a prioridade não era nossa, obviamente, né? Eles nem conheciam a gente. E aí, por intermédio de uma pastora daqui também de Portugal, que era conhecida desse amigo, se eles pagarem o ano todo, a gente deixa esse apartamento para eles, e para a gente era bom porque era um apartamento que tinha um quarto separado com banheiro, era uma suíte, que era onde minha sogra poderia ficar, né, sem precisar ficar assim, né, usando os banheiros de 3 crianças, né, então ficaria mais reservado para ela. E tinha outra, aqui chama-se casa de banho, né, não se chama banheiro aqui em Portugal, chama-se casa de banho. Então tinha a casa de banho dentro e tinha um andar de cima, onde eram os quartos, então era apropriado. Pagamos esse valor e aí depois de uma semana, nessa semana em Lisboa, conseguimos ver algumas coisas em Lisboa, né, turística, e recomendo muito porque é muito lindo. Há poucos dias eu fui com umas amigas de Deus aqui, que Deus me preparou aqui, e nós visitamos lá Lisboa, e o que é muito interessante aqui de Portugal é que a gente consegue fazer esses passeios com pouco dinheiro, né? Você está dentro de Portugal, você consegue visitar outras cidades não, é como se fossem outros estados, né? Porque aqui chama-se distrito. Nós conseguimos visitar outros distritos
com pouco dinheiro. Você consegue pagar uma passagem um valor muito baixo, né? E você consegue visitar outros estados. São umas vantagens que a gente tem de morar em Portugal, de morar na Europa, né? Eu estou falando de Portugal porque é onde eu conheço, né? Não vou falar de outros países, mas, em modo geral, eu sei que aqui na Europa a gente tem muito essa facilidade. Então, a partir disso, a gente, depois de 7 dias, fomos para o nosso apartamento e aí começa realmente, né, a nossa vida aqui. Porque quando nós estávamos em Lisboa, nós estávamos numa casa que não era nossa, toda equipada, né, com máquina de lavar louça, com banheira, com não sei o quê, com tudo lá. Que a gente não precisava, né, fazer também muita coisa, a gente já está ali e ia embora. Então, eram aqueles dias meio que ainda de turista, né? Porém, quando nós chegamos aqui, chegamos no nosso apartamento, a gente começou a comprar as coisas, né? Resolver as coisas, porque lá era mais ou menos mobiliado, então algumas coisas a gente tinha que comprar. Então, a partir disso, cai a ficha. Agora eu estou aqui. Então, Deus, o que eu estou fazendo aqui nesse lugar, né? Porque aí você começa a ver, assim, aqui, vou falar das diferenças que tem e que me afetaram, né? Onde eu morava antes, e no Rio de Janeiro é assim, não sei se é assim onde você mora, Suzana, você me diga, mas no Rio de Janeiro a gente tem uma rede de acolhimento, vamos dizer assim. Você liga para a farmácia, chega na sua casa. Você liga para a pizzaria, chega na sua casa. Você liga até para a padaria, o pão chega na sua casa. Passa o padeiro, passa o doceiro, passa o fruteiro. Era assim. Então, eu morava num bairro antes de eu vir para Portugal, como eu disse na live anterior, né? Você que não assistiu, a live anterior está aí no Instagram da Suzana. Né? Então, você assiste, depois que assistir essa aqui, você vai lá e assiste, porque lá na live anterior eu expliquei que eu estava morando em Campo Grande, que é um bairro muito grande do Rio de Janeiro, que poderia ser considerado até um município, porque é muito grande. E eu morava mais para dentro, não era bem no centro, mais afastado, mas tinha tudo. Quando eu saía da minha rua, tinha a minha igreja, 7 casas depois da minha. Na rua de baixo tinha sorveteria, pastelaria, hamburgueria, padaria, tudo com I tinha. Né? Tinha o hortifruti, tinha o mercado, então tinha tudo. Era muito cômodo. Exatamente, era muito facilitador, porque assim, a gente tinha um carro, mas o Leonardo estava sempre trabalhando com carro, era o táxi na época. Então, mesmo que eu estivesse em casa com as crianças e tendo que levá-las para fazer alguma coisa ou outra, também tinha o Uber, que não era tão oneroso assim. Então, eu conseguia fazer tudo que eu precisasse, mesmo se o Léo não estivesse em casa, tudo que eu precisasse fazer com as crianças, eu conseguia fazer. E a gente trabalhava em homeschool com as crianças, então a gente tinha a nossa comunidade uma vez por semana para ir, né? E os amigos de Deus ali com a gente no dia a dia. Então as crianças estavam muito acostumadas com as pessoas da família, assim, né? Cristãs. É toda uma estrutura, né? Toda uma estrutura. E com os amigos também cristãos. Então, o acesso que elas tinham, assim, é o que eu quero, porque eu quero destacar isso, então eu estou contando isso, né? Então, o acesso que elas tinham a conteúdos que não eram cristãos, era uma vez ou outra na internet, para ver um desenho, para ver um vídeo, né? Esses videozinhos de criança que a gente também controlava. Mas, assim, tudo muito dosado, tudo muito, assim, normal, vamos dizer assim, para uma família cristã que está acostumada. Minha sogra é cristã, meus pais são cristãos, minhas irmãs, enfim, as pessoas que estavam ao redor delas, né? Ao chegarmos aqui, a Isabela tinha 4 anos, a Beatriz tinha 6, e a Ana tinha acabado de fazer 9 anos. Então, logicamente, nós fomos procurar as escolas, porque além... elas precisavam estudar, lógico, né? Mas aqui ninguém fica sem estudar, não pode ficar sem estudar. Então, mesmo que você seja turista, se você está aqui no período que a criança está no período de escola, né? Vou ficar 6 meses, ela tem que estudar. A não ser que você tenha alguma comprovação que você faz o homeschool, aí você vai ter que entrar com um documento, com as coisas e tudo. Se você estiver com uma criança aqui e eles descobrem que a criança não está estudando, isso é algo grave. Nossa. Entendeu? É algo bem grave mesmo.
todas as crianças têm que estudar assim, tem o homeschool que eles aceitam aqui, mas é toda uma regra de documentação, de acompanhamento, enfim. Né? No geral, a maioria mesmo estuda na escola pública. Não tem quase escolas privadas, pelo menos em Coimbra tem poucas, Lisboa tem bastante. Mas, no geral, né, em Portugal inteiro, no geral, as pessoas que têm melhores condições financeiras ou condições financeiras inferiores, elas estudam na escola pública. Né? Por exemplo, na cidade que eu moro, não tem nenhuma escola particular, nenhuma escola privada. Tem é outra cultura, né? É outra cultura. Tem 4 escolas públicas. Né? 4 escolas E de qualidade. Sim, é de qualidade. Eu vou falar um pouquinho sobre isso, que eu acho que o foco é um pouco do foco dessa live também. Quando eu chego aqui, né, as pessoas no Brasil, elas têm a ideia de que a Europa, aqueles que ainda não viajaram, que não conhecem, que a Europa é um lugar perfeito, que Portugal é perfeito, e por isso que a gente tem que vir para Portugal, porque aqui é perfeito. Não, aqui não é perfeito. Quando você chega aqui como imigrante, é como se você começasse a sua vida do zero. É como se você estivesse nascendo adulto. Nossa. Entendeu? Tem que ser resiliente mesmo, né? Nascendo adulto. Para mim, eu sei que cada pessoa vai ter uma experiência diferente, né? Eu tô falando assim, no geral, é você nascer de novo como um adulto. Claro, né? No sentido de quê? De documentação, de profissão, de dinheiro. A não ser que você venha muito abastecido. Eu não vim com pouquinho de nada. Né? Mas tem gente que vem com muito pouco. E tem gente que vem com muito e mesmo assim tem muito problema. Por quê? Porque você não está preparado psicologicamente, emocionalmente, às vezes fisicamente. Tá? Esse é o ponto fundamental, né? Exato. A preparação emocional, primeiro, para mim, é a mais importante. Espiritual, emocional e física. Às vezes a gente não está preparado de nenhuma das três formas. E se você ainda está despreparado financeiramente, aí acabou, né? Muita gente acaba voltando, sim, né? Porque não tem essa e tem que ter um equilíbrio, né? Tem que ter. Tem que ter. Então, assim, como foi para mim e para minha família? As minhas filhas, quando começaram a entender que realmente nós íamos ficar por aqui, que não era assim, vamos lá para Portugal, se der certo, vamos embora, né? Porque a gente também não queria assustá-las, então a gente foi falando aos poucos e tudo, e aí falamos, olha, se a gente gostar, a gente vai ficar por lá e tal. Só que nós tivemos 3 meses e meio para isso. Então, imagina, uma pessoa que está se preparando 1 ano, 2 anos, 3 anos para se mudar para um outro país, ela vai se inteirando da cultura, ela vai estudando sobre aquilo. Tem gente que vai lá, visita, volta, reconhece o lugar, faz reconhecimento do lugar. Nós não sabemos nada disso. A única coisa que a gente sabia é uma coisinha ou outra de Portugal, que Portugal é aquele que colonizou o Brasil, enfim. Né? Eu nunca tive nem interesse, eu não sei nem porquê. Depois eu até fiquei me questionando, meu Deus, por que eu nunca me interessei em saber de Portugal? Então, esse período inicial, pelo menos uns 6 meses, foram bem difíceis. Primeiro, deixa eu te perguntar só uma coisinha antes que continue, amada. Como é que foi a reação das tuas crianças quando tu disseste para elas, vamos para Portugal? Eu sei que são crianças, mas o que será que passou na cabecinha delas? Conseguisse fazer a leitura? Então, a princípio, elas ficaram animadas. Animadas porque, vamos viajar, vamos, né? Coisa de criança. Coisa de criança, até porque não foi muito tempo. Então, assim, era aquela coisa. A gente vai para Portugal, se der tudo certo, a gente vai ficar um tempo por lá, mas a gente vai conhecer coisas, não sei o quê. Porque a gente também não tinha como dizer para elas assim, olha, a gente vai morar para sempre em Portugal, ou a gente vai... Não, porque a gente também não sabia o que ia acontecer. Porque nós viemos como turistas. Nós entramos em Portugal como turistas, e aqui em Portugal, se realmente fosse... ok... Né? Claro, nós viemos pensando em ficar mesmo, mas poderia acontecer alguma coisa e a gente ter que voltar. Sim. Então, quando nós chegamos aqui e que vimos que
já conseguimos fazer a manifestação de interesse, que não existe nesse momento mais esse documento. Então, quem vem para Portugal agora como turista tem que voltar para o Brasil. Tem mais. Não pode ficar mais. Agora, para você entrar, você tem que fazer um visto. Isso é interessante para quem tem interesse, né, de vir para Portugal. Ou você faz um visto de estudante, ou você faz um visto de trabalho, ou você faz um visto de procura de trabalho, ou você faz um visto em relação à empresa, para ser um empreendedor, um empresário aqui. Você pode fazer um visto também que eles chamam, que chama-se nômade digital. Eu sei que já existe esse também. Então, assim, você tem que vir com algum visto específico se você quiser morar aqui. E é claro que vindo com visto específico é melhor, obviamente. Porque você já tem uma marcação no órgão, que é a AIMA, para você já fazer o quê? A sua documentação para solicitar um título de residência, ainda que seja temporário. No meu caso, eu podia ter vindo com visto de estudante. Só que antes mesmo de eu passar na prova, o Leonardo já tinha comprado a passagem para junho. Então não daria tempo. Então eu entrei, assim como todos eles, como turista. E aqui eu entrei com um pedido de título de residência como estudante, para mim. E nesse meio tempo surgiu, né, a oportunidade. Aí o Leonardo fez a manifestação de interesse, minha sogra também, e as crianças não. Né? As crianças não, porque não tinha a ver com isso. As crianças iam ser agrupadas em mim mais para frente. É o que está acontecendo agora. Para você, 2 anos depois. Né? Então, assim, é todo um processo que você tem que ter. Eu, por exemplo, eu tenho sorte, graças a Deus. O meu marido é a pessoa da documentação. O meu marido é a pessoa da pesquisa. Ele pesquisa as passagens, ele pesquisa. Eu não sei de nada disso. Ele só vai me mostrando, ele vai me falando, eu amém, glória a Deus. Deixa eu aqui com as minhas crianças, cuidando das minhas fraldas, cuidando das minhas comidas, comendo das minhas coisas. E ele vai fazendo isso tudo, porque ele tem esse dom. Ele é administrador, entendeu? Ele é um administrador nato. É o Leonardo. Entendeu? A minha parte é de cuidar das humanas, entendeu? Estudar, pesquisar, mas tudo voltado mais para uma outra área, que é diferente da dele. Então, assim, ele pesquisou todos os documentos que a gente precisava. Então, aqui a gente não tem um CPF, a gente tem um NIF. NIF? Chama-se NIF. NIF, N-I-F. Tá dando eco? Tá travando? Eco. Tá dando eco? Para mim tá dando. Deixa eu ver aqui, abaixei um pouquinho. Para mim. Então tá. Tá. Oi? Continue. Não, agora tá bom. Então, o NIF aqui é o CPF. Então, quando nós viemos para cá, lá no Brasil, uma pessoa aqui, que aqui tem isso, assessorias, né? Aqui em todo o país tem isso. Assessoria e documentação. Então, ela já fez o NIF pra gente. Mesmo você morando no Brasil, você pode ter um NIF de Portugal, você pode comprar uma casa aqui, você pode ter um empreendimento aqui, isso é normal, né? Só que você precisa ter o NIF. Então, ela já tinha feito o NIF pra gente, isso já adianta bastante coisas, e depois chega aqui, você tem que fazer o NIS, e você tem que passar a ser o quê? Um ser humano de Portugal, que vive em Portugal, né? Assim como tem identidade no Brasil, CPF no Brasil, você tem que se inscrever no SUS, se você quiser usar a saúde pública, né? Aqui, a saúde, ela é bem assim, não está tão precária ainda como no Brasil em algumas situações, mas também não está tão boa assim, né? Porque são muitos imigrantes, são muitas pessoas, não são só os brasileiros que vêm para cá, são indianos, são paquistaneses, tem muito paquistanês aqui, são venezuelanos, é muita gente. É tanto da Europa quanto da América toda, Então, assim, eu percebo que, de certa forma, não está dando conta, sabe? Ontem mesmo nós fomos levar a Isabela para tomar uma vacina, chegamos lá, o posto que eles enviaram para a gente, que era para ir, estava fechado, por falta de manutenção, por salubridade, enfim. Uma cidade mais simplesinha mesmo, dava para perceber, né? Porque aqui não tem assim, uma favela, não tem. Mas tem cidades mais simples, que as pessoas são mais, têm menos recursos financeiros, entendeu? Logo, a contribuição
provavelmente é menor, e logo o investimento é menor. E também tem os investimentos por fora, que isso tem em todos os países, né? As propinas, as corrupções, não é só no Brasil. Aqui também tem, só que talvez em menor escala, talvez o povo chegue mais junto, né? Seja mais ativo em relação a isso, não sei, não tenho ainda muito conhecimento da política daqui, porque ainda acompanho muito a política do Brasil. Mas algumas coisas daqui eu já percebo como funciona. Então, assim, a parte emocional para mim, Gabriela, e para as minhas 3 filhas, foi o que mais pesou. Porque nos exatamente 3 primeiros meses, elas choravam às vezes, elas falavam, a Isabela falava, eu quero voltar para o meu planeta. Ela tinha 4 anos. Eu, não, filha, não é planeta, é país. O planeta é o mesmo. É Brasil e Portugal, são países. Eu quero voltar para o meu planeta, eu quero ver minha vovó, que era minha mãe, no caso, né? Meu vovô, não sei o quê, minhas tias, né? Era muito mais isso, essa questão da família, né? E eu acho que eles sentiam falta também do lugar, né? Da casa que tinha, das pessoas, da rua, da igreja, e de tudo no geral. Elas não expressavam exatamente isso. Claro, da família elas sempre falavam e falam, mas não era só isso, era tudo que a gente tinha. Bom, a gente foi morar numa casa, num apartamento maravilhoso, ótimo, não tinha nada para reclamar, mas você descia, você não via ninguém. Então andava na rua, não tinha gente, não tinha um cachorro abandonado na rua. É brincadeira, mas não tem mesmo. Não tinha um cachorro, não tinha um gato, não tinha uma pessoa para andar na rua com a gente. E eu era a única, entre aspas, doida, que eu saía pela rua andando com 3 crianças. Entendeu? Ia pra rua com elas andar de bicicleta, ia na padaria, lá uma padaria que a gente descia a rua toda para ir, já fazia amizade com a pessoa lá da padaria. Só que aqui é diferente, né? Ainda mais que a gente morava na capital, né, que é no centro, em Coimbra mesmo. Então as pessoas estão o tempo todo para lá e para cá, mas elas estão indo trabalhar, elas estão indo, né, ver a vida, ninguém está querendo parar para bater um papo, ninguém quer saber disso, as pessoas estão vivendo na correria do dia a dia. Por mais que no Brasil também tenha isso, às vezes a gente até se atrasa 10 minutos para parar para bater papo com uma pessoa, porque o brasileiro é estranho. O brasileiro é um ser humano que tem que ser estudado. Ele se atrasa para o trabalho porque ele para bater papo com alguém que ele encontrou na rua. É verdade, é muito comunicativo. Ele quer abraçar as pessoas. Ele quer... Não é tudo, não estou falando que todos os brasileiros são assim, mas no geral nós temos essa abertura. E eu não estou dizendo que aqui as pessoas sejam antipáticas, que elas sejam grosseiras ou que elas não sejam educadas. Não é isso. Isso não é verdade. Tem um ou outro, assim como tem um ou outro brasileiro que também é assim, né? O que eles têm aqui de diferente é que eu acho que eles são um pouco mais diretos para falar as coisas. Né? Não fica fazendo muito rodeio, que é igual acho que a gente rodeia um pouco às vezes para falar uma coisa e para pedir alguma coisa. Eu acho que eles são mais diretos. Mas no geral eles são educados, solícitos. Eu pelo menos não tenho muito do que reclamar. Às vezes você vai encontrar no serviço público isso, um pouco dessa grosseria que também tem no Brasil. Por quê? O funcionário público é aquele cara que já está meio que cansado, né, do dia a dia, está quase se aposentando, quer saber de ir embora para casa. Em relação a isso é bem parecido. Então, diz uma coisa, amada, tu falaste com tuas filhas como é que foi a parte emocional. E da Gabriela? Da Gabriela foi difícil, foi pior do que das filhas. Mas o que acontece? Em casa eu tinha que ser bem forte, né? Por quê? Eu não podia ficar o tempo todo chorando. Às vezes, claro que aconteceu de eu chorar com elas também, mas eu não podia ficar o tempo todo chorando. Então, de madrugada era a minha hora de chorar. Então eu ia para o quarto, que eu tinha mesa junto com um escritório, assim, e eu chorava, e eu orava, a minha alegria é porque espiritualmente eu estava bem, eu estava forte, eu estava firme com o Senhor, né? Graças a Deus que
eu estava assim, porque senão eu não sei como seria. Então eu chorava e eu falava com Deus, Senhor, por que que o Senhor me trouxe para esse lugar? Aí as minhas filhas começaram a estudar, foi em setembro, e elas começaram a vir com várias novidades, assim, ô mãe, o que que quer dizer a palavra tal? O que quer dizer outra coisa tal? E chegavam cantando umas músicas esquisitas que elas nunca tinham ouvido na vida, e elas não sabiam que era coisa feia, entendeu? Te dá só um exemplo. Tem uma música que fala assim, ele me chamou para ir para a roça, ele me chamou para ir para a roça, roça, roça em mim, roça, roça em mim. E a pequenininha veio cantando uma música assim. Eu falei, meu Deus. Só que ela não tinha a menor ideia do que aquilo significava. Ai, eu, Jesus, e agora? Como é que vai ser? Aí mais choro. De madrugada eu chorava, falava, Jesus, minhas filhas estavam tudo quietinhas lá no homeschool. Só sabiam de fazer bagunça, mas não sabiam dessas coisas, dessas outras coisas. Meu Deus, me dá sabedoria, como que eu vou continuar aqui desse jeito? Então, elas irem para a escola pública aqui foi um choque para mim. Por quê? Por um lado, a escola pública de qualidade, não sei o quê, entre aspas, né? Tem as suas controvérsias. Mas tudo bem, é uma escola bem estruturada. Aqui, por exemplo, na cidade que eu moro, ainda é melhor do que elas estudavam em Coimbra, para você ter uma ideia, mas dizem que é assim, que as escolas de dentro, do interior, são normalmente melhores do que as da capital, nesse sentido de mais cuidadas, mais limpas, pessoas mais tranquilas, né? Isso eu senti muito aqui. Mas eu fiquei realmente muito abalada. Por quê? Porque eu estava num lugar onde eu não conhecia ninguém, eu não tinha ninguém para conversar, eu não tinha um hortifruti para me levar minhas frutas em casa, eu não tinha um lugar para pedir um remédio. 8 horas você não tem como comprar mais um remédio. A não ser que você vá lá no shopping. Fecha tudo. Fecha. Uhum. Deixa eu te perguntar uma coisa que eu fiquei curiosa. O significado de roça é o mesmo nosso significado? Metafórico? Mas a música é brasileira. As músicas... Entendi. Esse ponto, eu esqueci de falar isso. Quando elas chegaram na escola, eram os funks brasileiros. Aqui não, tá? Na cidade que eu moro, lá mesmo em Coimbra, onde eu moro. Eram os funks brasileiros que tocavam nas escolas. Tanto na escola que a Beatriz estudava, quanto na escola que a Ana e a Isabela estudavam, que elas ficaram em escolas separadas porque não tinha vaga. E essas professoras eram brasileiras? Não, as professoras são portuguesas, não eram os professores que colocaram. Eles permitiam que os alunos colocassem nos radinhos deles lá, na hora do intervalo, às vezes até em alguma programação, em alguma festa, porque eles não ficam parando para pensar, né, Suzana? Assim, você quando tem o Espírito Santo, você está ali tomando conta do que você está ouvindo, porque a palavra de Deus diz que tudo que é puro, tudo que é santo, né, tudo que edifica, seja aí que ocupe o seu pensamento. Mas na escola, quem está preocupado com isso? Eu acho que nem tem professor cristão nessas escolas que elas estudavam, não tinha nenhum cristão, pelo contrário. Teve um professor que falou na turma da Ana que ele era ateu e que ele não, que Bíblia não podia levar para a escola. E como é que tu lidasse com isso? Eu falei para Ana, Ana, você não pode levar a Bíblia para dentro da sala de aula. Mas para a escola você pode levar sim, porque nós estamos num país livre. E a hora que você quiser levar a Bíblia para a escola, você pode levar. Ele era uma pessoa muito boa, sabe? Gostava muito da Ana. Foi um professor que ajudou bastante, assim, no sentido de... Ela se adaptou super bem. Porque era um professor... Tinham outros alunos brasileiros, tinha outros alunos de outras nacionalidades. A turma da Ana tinha menos português e mais pessoas de outras nacionalidades, entendeu? E os portugueses também. Mas, assim, era uma escola que tinha tanta diversidade que isso causava um pouco de dificuldade. Até para eles elevarem o nível do estudo. Então, eu acho que assim, o nível do estudo um pouco fraco.
coisa assim de puxar do aluno, dele ir mais além. Porque Porque assim, vem de outra cultura, né? É outro contexto. Imagina a cabeça da criança, né? Como que o professor vai fazer se ele tem numa sala de aula uma pessoa que lê com 9 anos e ele tem outra pessoa com 9 anos que não lê nada? É complicado. Então ele tem que pegar um meio termo. Ele não pode levar o negócio lá em cima, porque senão as crianças não iam acompanhar, né? Então, assim, nesse sentido, por que eu gosto muito do homeschool? Eu gostaria de poder fazer, mas eu sei que não é para eu fazer isso aqui, né? No momento, pelo menos não no momento, mas por que eu gosto muito do homeschool? Porque você pode ir avançando com a criança num conhecimento. Porque se aquela criança ela já aprendeu aquilo, para que você vai ficar o tempo todo voltando naquilo 3 semanas, 4 semanas, 5 semanas? Mas na escola a gente não pode fazer isso. Na escola você tem que tentar alinhar, nivelar todo mundo. Mesmo aquele que está lá na frente, e você não pode perder aquele que está lá atrás. Então a gente sabe que a escola, ao mesmo tempo que ela é boa, é importante, é um pouco desumana. Porque às vezes é injusto. Né? Muitas vezes é algo injusto. Porque aquele que poderia estar vislumbrando coisas muito, muito mais coisas, outras coisas, ele fica limitado naquilo ali. Às vezes eu mesmo falo para minha filha, vamos estudar tal coisa. Ah, mãe, mas isso aí não cai na escola. Eu falo, não importa que não cai na escola. Importa é você saber. Se o seu colega não sabe, tudo bem, ele não é obrigado. Mas você não precisa ficar limitado ao que a escola diz que você tem que estudar. Então, nesse ponto é que eu acho a escola ruim, no sentido de que te limita a... Aí, quando você chega na faculdade, você tem que ser o contrário. Você tem que... É verdade. Que pesquisa, que vai atrás, que procura um artigo. E aí você passou todos os anos ensinando a criança a ser assim, e na faculdade ele tem que ser assim. Aí vem um sobrenatural, né, da criança. Como é que eu vou lidar com tudo isso, com um mundo diferente? Onde eu vou pegar conhecimento? Como entrar tudo de uma vez só? Complicado, né? Exatamente, porque assim, muitos chegam na faculdade e ficam desesperados. E não conseguem dar conta. E aí acaba indo para quê? Para droga, para bebida. Porque entra mesmo uma depressão e é uma. Você sabe disso, né? É uma pressão muito grande. Não só da faculdade, não só dos professores, como muitas vezes da família. Porque pagou o vestibular, pagou na faculdade, ou porque você tem que ser igual ao seu pai, que você tem que ser igual à sua mãe. Então, assim, é complexo. Então, assim, com relação à escola em Portugal, eu não posso dizer de todas, eu posso dizer das que eu tive acesso. E foram essas, em Coimbra, que, assim, é um nível, eu não vi tanta diferença, assim, em relação ao estudo no Brasil, de modo geral, né, como professora. Eu acho que a mentalidade é a mesma, é livro, é fazer trabalho, é aprender o que está ali, e o que você fez na prova é o que vale. A mentalidade, para mim, continua a mesma, não tem muita novidade, entendeu? Porém, tem a questão aqui, que a criança estuda de 9 às 5h30, de 9 às 3 ou de 9 às 5h30, então o pai tem uma liberdade, a mãe, de poder trabalhar com a mente mais tranquila, porque todas as escolas são assim. Agora, por outro lado, o pai e a mãe que não gostaria que o filho ficasse o dia todo na escola, não tem outra opção. Porque mais cedo que o filho sai é 3 horas da tarde. Não sai. É isso, né? É isso. E depois das 3, tem as chamadas AECs, que são matérias além do currículo que a criança fica. Educação física, música, às vezes é inglês para a turma que não tem inglês, que é primeiro ano, não tem inglês ainda na aula da parte da manhã até as 3, faz na parte da tarde. E o inglês eles levam a sério mesmo para essas crianças pequenininhas, de 6 anos, 7, 8, 9, 10, já é um inglês que leva a sério mesmo. Não é um inglesinho assim, não, vale a nota mesmo, tem que estudar, entendeu? Não é só para a criança ter um acesso. Já no Brasil, nas escolas públicas não tem. Que eu me lembro de... Deixa eu te perguntar, olha só que interessante, desculpa te interromper. Audi Dileide, que ela escreveu ali, a minha filha, né, sofre por pressão para acompanhar a nota. Tu, como professora, o que tu acha, o que tu dirias para ela? O que ela pode fazer em relação a isso? Então, inclusive, eu conheço a Audi Leite. O que
que acontece? Infelizmente, aqui é muito, muito, muito taxativo. Não tem muito esse negócio, não. Outro dia eu fui na escola, eu vou contar a minha experiência. A minha filha tem 9 anos. De manhã, de noite, antes de dormir, ela não queria ir para a escola no dia seguinte. Por que você não foi para a escola? Ah, porque eu não fiz o trabalho de casa. Ela não fez o trabalho de casa por quê? 5h30 ela saiu da escola. Fomos resolver um monte de coisa. Tava tarde, ela já passou o dia inteiro estudando, né? Aí eu falei, Bia, você não vai fazer o trabalho de casa hoje. Amanhã, quando chegar da escola, você faz. Porque o trabalho de casa é uma complementação. É para você aprender. Você já passa o dia inteiro na escola. Eu não vou para a escola, eu não vou para a escola, não vou. Mas por que você não vai para a escola? Não, sem trabalho de casa eu não posso ir. Mas por quê? Ah, porque a professora chama minha atenção na frente dos outros e vai dizer que eu sou irresponsável. Nossa. Vai dizer que eu sou responsável porque eu não fiz o trabalho. E ela chorando, com a lágrima caindo. Olha só, parou. Eu sou professora e não admito isso. Um aluno faz trabalho de casa, 1 dia, 2 dias, 3 dias, acontece. A gente vai, anota e manda para o pai. Eu não tenho que acompanhar o aluno na sala. Aí eu fui na escola de manhã com ela e falei, olha só, professora, pedi para chamar a professora. Não é comum isso, mas ela veio. Antes de começar a aula, olha, a Bia não queria vir para a escola, porque ela disse que a senhora chama ela de irresponsável na frente de todos os alunos. E eu não acredito isso no sentido de que minha filha não é irresponsável. Porque se ela fosse, eu ia ser a primeira a brigar com ela. Só que a gente trabalha, a gente vai passear, a gente tem que resolver problemas. E a criança já passa o dia inteiro dentro da escola. Mas eu falei de boa, assim, né, conversando numa boa. A professora não gostou. E ela falou bem brava comigo. E ela fulminou a Bia. Olhou pra cara da Bia, eu te chamei de responsável? Aí eu olhando pra cara da Bia. Porque assim, a gente é cristão, mas a gente não pode ser assim, muito abobalhado. Entendeu? Você não pode tratar mal, você não pode ser mal educado. Mas pode também deixar o seu filho largado. Largar o seu filho. E aí, você sabe o poder, você é professora, sabe o poder que um professor tem na vida de um aluno. Um poder de afundar e um poder de levantar. Exato. E em casa, eu trabalho muito isso com elas. Vocês não são quem as pessoas dizem. E vocês não são a nota que vocês tiram. Eu não sou a favor de bater em filho por tirar nota baixa. Eu sei que várias pessoas fazem isso. Mas eu não sou a favor. Esse é o meu modo de educar. Agora, cada um tem o seu modo. Eu também não posso fazer nada. Mas eu sou a favor de quê? Eu sempre coloco elas para estudar, e aí a professora não gostou, e ela falou assim, mas eu não chamei ela de responsável, eu só disse que os alunos têm que ter responsabilidade, e eu falei alto porque tem que servir de aluno para todo mundo da turma. Eu falei, olha, quando a senhora for falar com ela, chama ela no canto e fala com ela, porque cada aluno é de um jeito. E a Bia, ela é muito sentida, sabe? Falei, cada aluno é de um jeito, e ela não gosta. E ela não foi responsável. E a senhora mesmo disse que o trabalho de casa, quando não fizesse num dia, podia fazer no outro. Que era para complementação. Então você imagina, a criança está chorando a ponto dela não querer ir para a escola com medo. Eu falei para ela, olha, um aluno não pode ter medo de professor. Porque eu também sou professora, o aluno não pode ter medo de falar comigo. Ela, não, mas ela não pode, não quero que ela tenha medo de falar comigo, não. Ela pode falar sim. Enfim, no final das contas, ela foi, deu um abracinho assim na Bia, levou ela embora e ficamos resolvidos dessa forma. E eu falei, Beatriz, o dia que você não fizer o trabalho de casa, não é porque você estava vendo televisão, não é porque você estava de brincadeira e não teve responsabilidade, isso não pode. Mas se a gente teve que sair, porque às vezes a gente tem que ir lá em Coimbra, tem que ir lá em outra cidade resolver alguma coisa. E não dá tempo, é longe. Né? E aí voltar, e aí eu vou deixar a criança fazer o trabalho de casa 11 horas da noite, que já passou o dia inteiro de escola. Não tem lógica isso. Não tem lógica. Não tem lógica. Então, assim, o que eu diria para ela? Primeira coisa, né? Eu acho que os pais, eles têm que se posicionar, independente da idade do filho. Né? Pode ser jovem, tá no ensino médio, que aqui também tem um ensino médio, né? Uma das escolas. Pode ser jovem que está no ensino médio, pode ser uma criança, não importa. Eu acho que os pais têm que ter um posicionamento em relação ao filho. Falar, filho, a sua nota, se você
está estudando, se você está sendo responsável, a sua nota é o que menos importa. O que importa é o que você está aprendendo. É o que você está tendo. Agora, se você está tirando 2, 3, 4, 5, porque você não é interessado, é um irresponsável, porque não para estudar, é diferente. Mas se ele estuda, se ele para estudar, se ele se empenha e ele ainda está tirando uma nota ainda que não está dentro, vamos dizer, do padrão que deveria ter, ele tem que ter é isso que eu falo, o emocional da pessoa tem que ser muito trabalhado, porque senão vai entrar numa depressão. Vai entrar em depressão e não vai conseguir estudar o resto. A autoestima dele vai ficar baixíssima. Vai ficar baixo. Então, assim, se está ocorrendo isso, o professor tem que ser acionado. O professor tem que saber do que está acontecendo. Porque o professor, ele não pode ser o motivo do desestímulo de um aluno. Pelo contrário. Ele tem que ser a pessoa que te leva... A gente sabe que não é assim. Na maioria das vezes, não é. Eu já vi vários casos absurdos. Já dei aula para uma turma no Brasil que eu cheguei na sala de aula, os alunos já estavam falando para mim, professora, nós somos a pior turma da escola. Nossa. Não, vocês não são os piores. E não eram mesmo. Eram os amores. Eram bagunceiros. Porque tinham 11 anos, 10, 11, 12, 11 anos, 11, 12 anos. Turma de 6º ano. Vocês não são, vocês são preciosos, vocês são inteligentes, vocês são capazes. E vocês são abençoados por Deus. E eu não queria nem saber, eu falava mesmo. E vocês são abençoados por Deus. E aqui, no primeiro dia de aula, eles estavam escrevendo no quadro que eu era a melhor professora do mundo. Porque eles estavam acostumados a todo mundo tratar eles como péssimos. Então, assim, o professor ele não pode fazer isso. E aqui, Suzana, infelizmente, tem muito isso. E muito. Não é pouco. E os brasileiros, eles falam, para os portugueses, nós falamos brasileiro. Nós não falamos português. Eles dizem que a gente fala brasileiro. A língua brasileira. É. Eles não dizem que a gente fala português de Portugal. Então, existe um pouco de dificuldade, às vezes, no português, na hora de ler. Principalmente para quem está sendo alfabetizado aqui, né? Então, foi alfabetizado no Brasil, né? E agora está no 5º ano, no 6º ano, às vezes a criança não consegue dar conta disso, né? Tem professor que é mais tranquilo, tem professor que super entende, mas tem professor que não, que ele quer que o aluno fale com o sotaque, com a fonética do, por exemplo, T. Eu falo tia, aqui é tia. Então ele quer que o aluno leia o texto com tia, com dia, né? Com o Brasil. Não é Brasil, é Brasil. Então, tem que ser como eles querem. Gente, que diferença isso faz, né? Nenhuma. Eu penso assim, em relação ao vocabulário, por exemplo, não é banheiro, é casa de banho. Então você tem que se adequar. Tudo bem. Né? Aí, tudo bem. Casa de banho. Mas querer que a criança casa de banho, querer que a criança fale casa de banho, não dá. A criança veio outro dia do Brasil, não tem como. Entendeu? Então, assim, não são todos. Tem uns que são amorosos, super gente fina, e tem aqueles que não valem um centavo. É normal isso, no Brasil também é assim. Professor, vai ter aquele que você vai amar e tem aquele que você odeia. Infelizmente, não deveria ser assim. Mas também tem os pais, que não são pais bons. Então também vão ser tem professores que também não são bons professores. Né? Estão ali, não sei porquê, eu não sei se eles não têm paciência, se eles não têm capacidade, se eles não gostam de ser professor. Por que estão ali? Também não sei. Também não sei. Aí minha filha fala assim, ai mãe, você bem que podia ser a professora de português da gente, porque a nossa professora... Eu falei, aqui eu, por enquanto, só posso lavar os banheiros. Calma que eu chego lá. E vou te dizer, eu não tenho visto uma boa vontade em relação a isso. Entende? Por quê? Não da minha parte, porque eu ainda não fiz, ainda não consegui fazer por questões burocráticas mesmo, trouxe tudo no Brasil, mas a faculdade diz que não está do jeito que a gente quer. Não tem o número 1, não tem o nome tal, não é nada demais.
Não está simplesmente, o documento não está exatamente do jeito que eles querem que esteja, entendeu? A documentação está toda certa, está tudo no cartório, está tudo visto no como é que é o nome? É um, não sei o que, de AIA, agora eu esqueci. É uma apostilamento de AIA, que é, você vai no cartório, você pede para apostilar, e aí fica com um código, que quando eles leem aqui, eles veem que o documento é original. Né? Então, eu trouxe tudo do Brasil para cá, e agora, ou eu tenho que ir ao Brasil resolver isso de novo, ou eu tenho que tentar ver se alguém, ou minha irmã, minha mãe, consegue pedir todos esses documentos lá na minha faculdade do jeito que eles querem. Porque por e-mail não tem como. Entendeu? É muito detalhe. Tem que ser original, né? Papel, né? Não, eu trouxe tudo. Mas eles não querem da forma que tá. Eles querem que tenha detalhe. Exatamente. Só que quando você lê no site, ninguém põe modelo nenhum. Entendeu? Ah, declaração de tal coisa, programação de tal coisa, mas não tem modelo. Quero tudo padronizado. Mas eles não colocam isso no site. Quando você começa a enviar para a faculdade, eles começam a retornar os e-mails dizendo, não, isso não é assim, é assim. Isso não é assim, é assim. Eu falei, mas raio, por que não põe no site? Então, assim, nada é fácil. Nada é fácil. Então, quando eu cheguei aqui, me disseram, olha, você não pode dar aula aqui porque você fala brasileiro. Aí eu falei, não é possível. Pesquisei, até que cheguei à fonte e vi que não era bem isso. Porque na época que eu vim, hoje em dia tem um monte de vídeo, mas quando eu vim eu não achava nenhum vídeo falando sobre isso. Não achava. Então, porque assim, eu achava muito de matemática, mas de português eu não achava. Então assim, matemática, eu pensava, matemática é tranquilo, mas português, eu vou dar aula de português do Brasil? Não sei se pode, se não pode. E até na minha faculdade disseram que não podia. Só que eu descobri que pode sim. Então, se você é formado em letras, quiser vir para Portugal, antes de vir, você fala comigo para eu te dizer como são os documentos que você tem que trazer para você trazer certo. Porque o grande problema é esse. Não é a questão do documento, é o molde do jeito que eles querem. Amada, então assim, para nós encerrarmos essa parte 2, que eu tenho um compromisso agora ao meio-dia, tá tão gostoso, né? Estamos fora. Mas nós vamos continuar ainda, né? Tem muita coisa para tu falares ainda, os testemunhos, no momento com Deus, tudo que aconteceu. Então, hoje foi mais parte das crianças, da escola, adaptação, né? Os professores, o conhecimento, da papelada, como é, como não é. Né? Então, nós vamos fazer a parte 3, para ver se a gente consegue, porque é muita coisa, né? Em 2 anos vivesse muita coisa. Muita coisa, que dá um livro, tem que fazer um livro. Aliás, um capítulo que eu escrevi para um livro, que vai sair agora em dezembro, mas eu vou pegar o capítulo e vou transformar num livro, Suzana. Um livro mesmo, inteiro. Então, amada, diz uma frase, coisa aí para as mulheres que estão pensando em ir para Portugal, especificamente, porque é onde tu estás vivendo esse momento, né? Qual é a frase que elas poderiam carregar no coração delas para procurar uma atividade, uma profissão, dar aula, ou visitar Portugal, alguma dica na área psicológica, digamos assim, ou na área espiritual? Porque nós vamos falar ainda da área espiritual, falta, né? Eu poderia dizer. Sim, isso é muito importante, porque essa área espiritual é que me ajudou a superar a parte emocional. O que eu diria para quem quer vir para cá? Seja homem, seja mulher, né? Que aqui a gente está focando mais nas mulheres, mas eu sei que tem alguns homens por aí. Seja homem, seja mulher. Eu indicaria que você se preparasse com um tempo maior de antecedência. Se você puder. Então, se você... eu penso em ir para... Coloque uma meta. Daqui a 1 ano, e já comece a se preparar. Comece a se preparar como? Orando por isso, lendo sobre as profissões, lendo sobre o empreendedorismo aqui, que é muito forte nos imigrantes, nos brasileiros principalmente. Vir para empreender é muito melhor se você já vier preparado, porque dá certo. Empreendimento aqui, você ser empreendedor é bom. E eu diria para você se fortalecer
emocionalmente. Já pensando que, olha, lá eu não vou ter algumas coisas que eu tenho aqui. Eu não vou ter algumas pessoas que eu tenho aqui. Eu não vou ter o suporte emocional que eu vou ter aqui. E aí você vai trabalhando isso na sua mente. Entrando em contato com pessoas que já moram aqui para saber as experiências. Tem uma menina que está sempre conversando comigo no WhatsApp, que indicaram ela para mim, né? Que uma amiga minha indicou ela para mim, e de vez em quando ela me manda umas perguntas. É isso. É você, e ela está se preparando, acho que 1 ano já. E vem ano que vem. Tá. Então, nosso próximo encontro vai ser na área psicológica e espiritual. Né? Amada, muito obrigada pela disponibilidade, né? Muito gostoso o nosso encontro, foi bem edificante. Com certeza, as mulheres que estão assistindo e os homens também têm aquele, né? Foram edificados e a vontade de conhecer mais, de saber como funciona, o que eu devo fazer, o que eu não devo fazer, né? Então, nós teremos o nosso próximo encontro e conforme for, a gente finda ou não, porque é muita coisa, muita novidade, muito testemunho. Obrigada, querida, pela disponibilidade de abrir a tua agenda, de estar aqui conosco. Agradeço. Eu que agradeço ela poder compartilhar dessas experiências que na verdade são minhas, mas que muitas pessoas, não são só minhas, porque eu conheço muitas pessoas que passam por situações muito parecidas, algumas mais difíceis, outras menos difíceis, mas o mundo do imigrante é muito parecido. Né? Então, eu estou aqui à disposição. E por incrível que pareça, Suzana, só para finalizar, eu tinha um desejo no meu coração muito grande de fazer umas palestras para imigrantes. Né? Não sabe surge isso, né? Essa oportunidade aqui, não sei como seria ainda, mas tenho isso no meu coração, para assim, dar força, botar para cima, ser um conforto, ser uma força para as pessoas não ficarem achando que para sempre elas vão ser imigrante com esse estigma de que você é inferior ou de que você é menos. Isso não é verdade. É verdade. É verdade mesmo. Então tá bom, minha amada. Obrigada. Obrigada a vocês que participaram também. Todos participaram. Até a próxima. Assistam e compartilhe com seus amigas e seus amigos. Tchau, tchau. Beijinho. Até a próxima.